A mensagem da cruz, essa mensagem que tem que ser levada para todas as pessoas, a mensagem que vai mudar a vida da humanidade, a mensagem que vai trazer esclarecimento para as pessoas, é a mensagem da cruz. E a mensagem da cruz é a informação sobre a morte, a vinda, a morte de Jesus, a ressurreição de Jesus e a promessa de Jesus para nossas vidas. A mensagem de Jesus ela é iniciada com a morte de Cristo, mostrando que Cristo morreu pelos nossos pecados para nos justificar em nosso lugar, assumindo a nossa culpa, sendo o nosso substituto, porque não haveria outro dentre os homens que pudesse ser o nosso substituto, que pudesse substituir, tomar o nosso lugar. Jesus, ele é esse substituto. Então a mensagem da cruz, ela trata dessa informação maravilhosa, desse amor de Deus para conosco, em que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Esta vida eterna, ela é unicamente e exclusivamente através de Jesus Cristo. É o único meio pelo qual alcançamos a salvação. A vida eterna resume em tudo isso. Vida eterna, perdão de pecado, salvação, justificação, reconciliação. Tudo isso é em Jesus, para poder termos a vida eterna. Então eu quero levar para você a importância da mensagem do Evangelho, a mensagem da cruz. O Evangelho não tem outro caminho a não ser a cruz. A mensagem do Evangelho não é outra coisa, não é outra informação a não ser a cruz. O sacrifício vicário quer dizer substituto de Cristo Jesus, porque vicário quer dizer substituto. Jesus nos substituiu com o sacrifício dele, substituindo a nós, porque o profeta Isaías, escrevendo lá no seu livro, no capítulo 53, verso 4 e 5, diz a palavra de Deus que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e ele, Jesus, tomou sobre si todas as nossas enfermidades. E ainda o apóstolo Paulo, lá nos Gálatas, revelando lá os Gálatas capítulo 3, versículo 10, diz que ele se fez maldito por nós. Jesus se fez maldito por nós, sofrendo todo o nosso pecado, sendo crucificado na cruz, morrendo numa morte de maldição, que era uma morte de cruz naquele tempo. Ele se fez maldito por nós. E eu quero levar para você essa informação que vai fazer você olhar para Jesus e entregar a sua vida a Ele, porque você vai saber o que Ele fez por você, o amor dele por você, que o levou Ele a se entregar por nós. Eu vejo aqui um texto que eu quero passar para vocês, uma explicação desse texto em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, onde está se tratando aqui da história de um homem religioso que não era do povo de Deus, mas era religioso. Esse homem tinha atitudes boas, tinha uma boa índole, tinha um bom caráter, tinha um bom comportamento na sociedade. Esse homem tinha o testemunho de toda a sociedade da época. Esse homem que eu estou falando é Cornélio, que está revelado aqui, esse fato em Atos dos Apóstolos, capítulo 10. O próprio Deus dá testemunho de Cornélio. Então Cornélio, certo momento, que era um homem religioso, vivia nas suas orações, dava a sua caridade. A caridade aqui não é para ser salvo. Ele era condolente, ele se condoía com as necessidades do povo. Ele se sensibilizava com a necessidade do povo. Ele ajudava, ele fazia caridade, ele dava esmola. E Deus viu essas qualidades em Cornélio. Deus, ele se alegrou com isso. Para Cornélio só faltava o quê? O conhecimento da verdade, por onde ele pudesse alcançar a comunhão com Deus. Porque isso é bom para o ser humano, Deus ele gosta disso. Mas o caminho para o ser humano chegar a Deus não é a religiosidade, não é a bondade, não é a caridade. Deus se alegrou em tudo isso em Cornélio, viu a intenção de Cornélio. Tanto é
que Deus, através do anjo, diz o texto, vai agora orientar Cornélio para saber o verdadeiro caminho que ele poderia encontrar a comunhão com Deus para ser salvo. Que não era o caminho da religião, nem da devoção, nem da caridade, da bondade. Que o caminho é um só. Atos 4:12. O apóstolo Pedro pregando, ele diz ao pessoal: nenhum outro nome há dado aos homens pelo qual devemos clamar, nem no céu nem na terra, se não for o nome de Jesus. Há um só meio, um só caminho para a salvação, comunhão com Deus, vida eterna, Jesus. Então, e aqui em Atos dos Apóstolos, diante desse fato, dessa situação relatada aqui, Cornélio tem uma visão de um anjo, e o anjo, enviado por Deus para orientar Cornélio, manda Cornélio chamar a Pedro, que Pedro iria instruir a Cornélio, porque não é anjo que prega o evangelho, não é anjo que ensina o caminho. Deus apenas enviou o anjo a Cornélio através de uma situação ali, para que o anjo orientasse a Cornélio a quem ele deveria buscar para receber a instrução, o conhecimento do caminho que leva ele a Deus, que levava ele a Deus. Então a gente pode ver que lá em Atos capítulo 10, Cornélio, ele tem essa visão. Deus diz a ele: Cornélio, em tal lugar tem um homem chamado Simão Pedro, manda chamá-lo que ele vai te dizer palavras com que tu deves se salvar. E aí Pedro vai, irmão. Ele manda chamar Pedro, manda os servos dele chamar Pedro. E aí Pedro vai. Olha, no versículo 24 e 25, Cornélio se reúne com seus parentes e amigos íntimos, diz o texto. E Cornélio fica tão ansioso com essa oportunidade de conhecer, a informação das boas novas, do caminho que pode fazer ele chegar a Deus. Cornélio fica tão alegre e ansioso com isso, que quando Pedro chega, sabe o que é que ele faz? Porque Cornélio não era conhecedor das Escrituras. Cornélio era pagão. Cornélio tinha o conceito da doutrina católica romana. Tanto é que quando ele viu Pedro, ele foi se prostrar, ajoelhou-se diante de Pedro, se prostrou diante de Pedro para adorar Pedro. Ele estava tão eufórico e pensando que Pedro era algum ser extraordinário, e foi adorar a Pedro, se prostrando. Pedro disse: epa, não faça isso, Cornélio, porque eu também sou homem. E Pedro agora vai instruir a Cornélio a verdade, vai ensinar a Cornélio a quem nós, seres humanos, devemos se prostrar, que não é a criatura, que não é a outro homem, que não é a anjo, porque anjo é criatura. Pedro vai ensinar a Cornélio agora. Pedro vai instruir a Cornélio. Pedro vai levar para Cornélio a informação das boas novas, porque pregar o evangelho é isso aí, meu irmão. É ensinar, é informar os que estão desinformados da verdade de Deus. Pregar o evangelho não é fazer aquele misticismo dentro da igreja, não é convidar as pessoas para participar de campanha de bênção, de chave, de prosperidade, de vitória no vale, de conquista derrubando gigante. Isso não é pregar o evangelho. Pregar o evangelho é ensinar, orientar, levar para o povo a informação de Deus, para o povo ser conhecedor da verdade e ser liberto do conceito errôneo que se encontram dentro das doutrinas das religiões, dos conceitos dos homens. Então quero dizer isso para você nesse momento, levando essa instrução. É muito interessante, por muito tempo eu meditei nesse capítulo 10 para conhecer mais os detalhes desse fato aqui de Cornélio. E lá no versículo 31 ao 33, aí Cornélio explica a visão a Pedro, explica o que aconteceu, a experiência que ele teve com Pedro. Cornélio explica, e daí em diante, Cornélio agora vai dizer: olha, Pedro, foi me dada essa visão e me disseram para te chamar, e eu te chamei. Agora chega aqui e conta tudo que da parte de Deus te foi orientado para me falar. E aí, meus amados irmãos, começa aí Pedro ensinando a Cornélio, começa Pedro orientando a Cornélio, e Pedro começa agora orientando a Cornélio. E a gente vê no versículo 34 ao 48, Pedro começa a levar as boas novas, Pedro começa a levar a instrução, Pedro começa a orientar Cornélio com a informação das boas novas. E Pedro vai, meu irmão, é muito maravilhoso
orientação de Pedro para Cornélio, essa instrução de Pedro a Cornélio. Interessante é que Pedro diz assim a Cornélio: olha, Cornélio, agora eu vejo que Deus não faz acepção de pessoa, portanto, em qualquer lugar, qualquer nação que temam a Ele, Deus recebe, Deus não faz acepção de pessoa, porque Pedro era judeu, os judeus não se davam bem com o gentio, Cornélio era gentil. Pedro nem até Cornélio, na casa de Cornélio, Pedro queria ir. Foi preciso Jesus, tá? Deixa eu explicar aqui para você. Foi preciso, né, Jesus mostrar a Pedro que ele fosse, porque a tradição dos judeus quebrava as pessoas, afastava as pessoas, quebrava a comunhão das pessoas, fazia as pessoas ser melhores do que a outra. É isso que acontece hoje dentro da tradição religiosa evangélica. Separa uns dos outros, porque ficam achando que é mais santo do que o outro, que é mais puro do que o outro. Mas através de Jesus Cristo, todos nós somos uma só pessoa. A Bíblia diz que diante de dois povos, Deus fez um só. Não tem mais diferença entre grego, judeu, gentil ou não. Tudo é um só povo em Cristo. Tem que acabar com essa divisão denominacional, de querer ser melhor do que o outro, porque aqui tem mais poder, ali não tem, os irmãos é santo ali, aqui não é. Tem que acabar com isso. E Pedro é orientado para ir. E Cornélio começa a dizer. Interessante é que Cornélio diz: olha, Pedro, então agora diz, não é o que tu tem para falar para mim, de ti, mas fala agora para nós, tudo que da parte de Deus te foi dito, nós queremos ouvir. Porque o pregador do evangelho, ele não tem que falar dele. O profeta não tem que falar dele. Ele tem que falar aquilo que Deus deu a ele para falar. A sabedoria da palavra, fale a palavra, pregue a palavra, ensine a palavra, pregue as boas novas, a informação que Deus nos deu para levar para o povo, pela qual também fomos informados. Então isso é importante as pessoas entenderem. E aí, meus queridos, Pedro começa a pregar para Cornélio, do versículo 34 ao 48. Pedro começa a pregar para Cornélio, começa a falar da salvação, porque Cornélio precisava conhecer o caminho da salvação, porque a religiosidade que Cornélio vivia, a caridade que Cornélio fazia, né, bom a índole, um cara de caráter, de conceito bom na sociedade, ele tinha. Mas o homem tem que entender que isso não leva ele a ser salvo, porque ele não deixa de ser um pecador. É preciso ele conhecer a informação do Evangelho para saber por onde é que ele alcança justificação, salvação, perdão, reconciliação com Deus, para ter a vida eterna. É através de Jesus Cristo. E o apóstolo Pedro começa a pregar a Cornélio, começa a instruir, começa a orientar, começa a ensiná-lo, falando do sacrifício de Cristo, que Deus enviou. E aqui, é muito interessante que a gente vê aqui, Pedro ensinando a Cornélio sobre Jesus, que Deus colocou ele, e que todos que crêem nele têm seus pecados perdoados, a remissão dos seus pecados, a vida, a comunhão, a reconciliação com Deus. Isso é muito importante, porque Jesus lá em Lucas capítulo 24, versículo 47 e 48, ele disse: vão testemunhar de mim, em meu nome se prega o arrependimento e a remissão de pecado. Não é para pregar isso que hoje muitas igrejas estão pregando, muitos pregadores que dizem do Evangelho estão pregando. É pregar o sacrifício de Cristo, informação que faz o homem entender por onde ele alcança perdão, justificação, salvação, reconciliação. Então entenda isso. Dá uma meditadinha aí em Cornélio, muito sério, muito importante essa orientação de Pedro para Cornélio, essa pregação do Evangelho que Pedro faz a Cornélio. E diz o texto que Cornélio creu, toda a sua família, seus amigos, e louvaram a Deus. Então eu, evangelista Wellington Ramos, deixo essa orientação para você, e que Deus continue te abençoando. Visita lá o meu canal no YouTube, se inscreva lá, nossa página no Face, seja abençoado com muito mais instrução da palavra de Deus. Não instrução minha nem da religião evangélica, mas instrução da palavra de Deus, mandada por Deus para te instruir. Amém? Fiquem na paz do Senhor Jesus.